Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado hoje é o advogado e professor tributarista Gerson Fonteles. A gente vai bater um papo aqui sobre a proposta de reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional. Boa noite, professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. O senhor poderia falar um pouquinho aí sobre essa proposta que já conseguiu aí passar em 2 turnos na Câmara dos Deputados e agora começa a ser discutida no Senado Federal. É uma proposta que consegue contemplar a todos os interessados aí, que passa pela classe política, passa pelo empresariado. Boa noite. Boa noite. Eu diria inicialmente que essa reforma ela está sendo precipitada. Por quê? Embora eu seja favorável à reforma, porque eu acompanho direito tributário nesse país há mais de 30 anos, que é o tempo que se discute reforma, né? Embora essa atual, ela é um resumo de 2 PECs, tanto a do Senado como da Câmara, que são de 2019. Mas o que é que acontece? Primeiro, as 140 páginas que o relator Aguinaldo Ribeiro colocou para os parlamentares, ele colocou na véspera. E não é o texto da 45, nem da 110, as 2 que estavam em tramitação desde 2019. Então, é um texto novo, com muitas introduções que a Câmara não conhecia, nem o Senado. Por quê? Porque houve a renovação. Nós temos aí deputados que nem sequer tomaram conhecimento das 2 PECs que tramitavam desde 2019. Então, havia um desconhecimento daquilo que estava naquele resumo, que não é tão resumo, porque eram 140 páginas, não é? Eu tive o cuidado de ler e tinha muita novidade. De modo que uma colocação que você fez muito própria é que na medida que os setores começam a pleitear a sua participação particular, a alíquota vai subindo. Porque na medida que tira alguém do bolo. Por quê? Porque ninguém quer perder, né? Ninguém quer professor? perder. E com razão. Só que eu estudei muito o IVA europeu, que é o mais maduro, o mais consolidado na OCDE e no mundo, é o IVA europeu. Eu gosto até mais do IVA europeu do que do americano. O IVA europeu, ele não é dual, o nosso é dual, tem uma parte federal e uma parte estadual. Professor, só para a gente esclarecer o nosso telespectador, o IVA é exatamente porque a proposta de reforma tributária busca simplificar a cobrança de vários impostos num só, não é? Não, isso é perfeito. Com relação à simplificação, estamos todos de acordo. A sociedade brasileira, todo o empresariado, as classes, os advogados tributaristas, todos são favoráveis ao que está na reforma como simplificação. Porque o nosso sistema é tão confuso que o que viesse já melhoraria. De tão confuso, foi desvirtuado, ele é disfuncional, ele tem uma precariedade enorme que é a regressividade. Por exemplo, quem ganha até 2 salários mínimos paga 2 vezes mais imposto do que quem ganha acima de 10 salários mínimos. Então, o pobre paga mais. E que um dos objetivos dessa reforma não é só a simplificação, é também tirar a regressividade, torná-lo mais justo. Porque você faz justiça fiscal através do tributo. Então, a ênfase que foi dada agora na reforma do consumo, por isso que a simplificação, na hora que tem o imposto sobre bens e serviços, no Brasil, você vê a disfunção. O município é um ente tributante atualmente.
pelo imposto sobre serviços. E o Estado é um ente tributante no ICMS, mercadoria. Mas o Estado também tributa os serviços, enquanto serviços de telecomunicações, de transporte, etc., ficaram, as grandes massas de arrecadação de serviços não foi para o primo pobre, que é o município, ficou com o Estado. Só que quando você fala em imposto de consumo, você consome bens ou serviços. Então, unificá-los, além de simplificar e reduzir, traz também mais uma clareza, a transparência para o consumidor, porque você consome bem ou consome serviço. E hoje a tecnologia do serviço está tão agregada ao produto, quando você tem, por exemplo, uma loja que vende por meio eletrônico, digital. Então, o serviço digital está tão imbricado naquele produto que está sendo vendido, ou então, se você pegar uma fábrica 4.0, hoje, como eles chamam, uma indústria, eu estive na fábrica do Jeep, aqui em Goiânia, Pernambuco. A fábrica é toda ela robotizada. Então, o software, o TI está tão dentro da fábrica que você talvez tenha dificuldade de separar o que é serviço e o que é produto, o que está agregado de tecnologia, de serviços na própria fabricação. Pelo que o senhor já teve a observação de ler nesse texto que já foi aprovado na Câmara, se conseguiu contemplar os diversos interesses, no caso, classe política, tem uns governadores e prefeitos muito preocupados em relação à questão de perda de arrecadação. O senhor acredita que se conseguiu fazer um desenho para que todos possam ter sido contemplados? Eu acho que de um modo geral, sim, porque a alíquota que não está definida, esse é que é o grande problema, você entrar num sistema novo que você não sabe qual é a alíquota da neutralidade. O que é isso para o telespectador? A alíquota neutra é aquela que, num sistema novo, que é esse que está vindo, então, ela não aumentaria a carga. Ela ficaria igual à carga anterior. Embora, eu posso lhe dizer o seguinte, o que é que eles fizeram? Existirá a alíquota 100%, cheia, reduz para 50%, aí no caso saúde, educação, alguns setores médicos seriam beneficiados com essa redução da metade da alíquota, podendo chegar a zero, por exemplo, como cesta básica, o que é muito justo. Embora a cesta básica tenha um caso bem específico, que é o cashback, que a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Mas eu acredito que, neste particular de atender segmentos, o correto era que o IVA fosse único e não dual, e ele fosse também de alíquota única. Isto é, todos pagam. Então a justiça fiscal seria feita de maneira mais equânime. Professor, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta e continua falando aqui sobre essa proposta, esse texto da reforma tributária que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado Federal. É um intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta aqui com o programa Band Entrevista. Hoje eu estou conversando com o professor e advogado tributarista Gerson Fonteles. A gente está conversando aqui sobre a proposta de reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional. Professor, gostaria de lhe questionar agora em relação a essa preocupação dos governadores, isso antes da votação da proposta na Câmara dos Deputados, em 2 turnos, que era da questão do medo, o temor da queda de arrecadação e também
da possibilidade agora de que os governadores não poderão mais apresentar aquelas propostas de isenção fiscal que atraía empresas. Isso aí, segundo o texto, vai ser substituído aí por um fundo de desenvolvimento regional. Os governadores estão corretos aí em ter essa preocupação? Eles estão corretíssimos porque, no meu modo de entender, essa centralização desses dois fundos em Brasília significa que nós vamos ter mais Brasília e menos federação, menos estado, menos município. E aí eu tenho receio de que a gente volte a uma situação de recorrer sempre a Brasília. Dependência. Uma dependência econômica muito forte. Então essa centralização, pessoalmente, não me agrada. E vários tributaristas estão também recusando isso. Com relação ao Pacto Federativo, eu acho que houve uma precipitação muito grande, porque tirou totalmente a liberdade do município e do Estado de legislar, de cobrar, de fiscalizar o seu próprio tributo. Não há dúvida nenhuma de que simplificar foi bom, mas será que essa simplificação, com essa centralização desses fundos na mão de Brasília, foi uma coisa boa? Eu questiono. Questiono pesadamente, porque São Paulo, por exemplo, só aceitou depois que colocou a condição de que Minas e São Paulo, que são dois grandes centros geradores, porque não esqueça que agora o imposto de consumo, o IVA, ele vai ser cobrado no destino e não mais na origem, como era. Isso faz uma diferença. Então, essa questão de mudar para o destino, você pode ter recursos onde o poder central poderá agradar um Estado, por exemplo, que seja aliado com o poder central. Então, a justiça fiscal poderá não ser feita por interesse econômico de desenvolvimento regional e muito mais por interesse político, por alinhamento político. Eu acho que isso é bastante perigoso e é bastante danoso numa federação. E eu acho que a federação foi tanto quanto desvirtuada através desse sistema. Porque, veja, quando você vai implantar um sistema novo tributário, você tem que ter todo um sistema coerente que atenda o que a Constituição prevê, que nós somos um Estado federativo. Então, nós temos 5.570 municípios que vão ter voz nesses conselhos. E os estados vão ter voto nesses conselhos. Só que São Paulo e Minas avoraram para si, e com certa razão, ter o voto de 60%, ter pelo menos a maioria. Professor, a maioria da população tem uma dificuldade de entender esse caráter econômico aí da reforma tributária. Para a gente falar aqui da classe, vamos dizer assim, que hoje está mais necessitada, tem uma dificuldade econômica maior, a questão da cesta básica. Haverá realmente dentro dessa proposta a possibilidade de uma redução do valor da cesta básica, dos produtos da cesta básica, com a questão da redução da alíquota em relação aos produtos que compõem a cesta? Eu acho que tem estudos feitos pela Associação dos Supermercados Brasileiros que acham que vai haver um aumento. Entretanto, o projeto tramitando, já passado em 2 turnos, e aí diga-se de passagem, uma emenda constitucional teria que respeitar 40 sessões legislativas. Isso foi tudo atropelado. Foi simplesmente aprovado na mesma noite, em 2 votações. Mas isso é outro aspecto de técnica legislativa, que é constitucional, que foi atropelado. Mas eu entendo que, mesmo que haja um acréscimo, como a Associação de Supermercados está anunciando que vai haver aumento de cesta básica, mas tem um mecanismo muito interessante no projeto, que é o cashback. Então, veja, hoje a nota fiscal é eletrônica. Então, na pandemia nós tivemos essa experiência. Quando o governo quis dar uma ajuda de R$600 para os menos favorecidos e para manter emprego
e as famílias se alimentando, colocou o dinheiro direto no cartão eletrônico, né? Hoje, com o Pix, você põe. Então, o cashback, ele está dando essa possibilidade dos impostos incidentes na cesta básica, ao invés de ser para toda a população, porque aí, se você isentar, por exemplo, o feijão você come, eu como, as famílias ricas comem, estariam beneficiadas. Então, se você fizer o cashback, quer dizer, você vai devolver para quem precisa, através da nota fiscal, você devolve para até aquele que ganha, digamos, 2 salários mínimos. Então, você devolve os impostos incidentes diretamente no cartão dele. Não precisa colocar na mão de prefeito, de governador ou de nenhum órgão intermediário. Você pode devolver o imposto e esse é um mecanismo muito interessante, que é usado para devolver todo o tributo incidente na cesta básica para aquele que consumiu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está aí com uma previsão de votar a proposta da reforma tributária até o mês de outubro. E acredita-se em Brasília, né, nas conversas de bastidores, que poderá haver mudanças em relação ao texto. O senhor acredita em muitas mudanças? Eu acho que haverá mudanças, sem dúvida nenhuma, porque tem aperfeiçoamentos a serem feitos e até alguns que eram para ser feitos na Câmara passaram para a competência do Senado, porque o Senado representa a federação. Então, alguns aspectos desses fundos constitucionais, de estabelecer qual é a alíquota de neutralidade, porque nós não sabemos até hoje qual é a alíquota que vai realmente ser, por exemplo, a máxima, depois deixar a critério dos estados ou dos fundos ou dos administradores desses fundos, que eles calibrem quem é que fica fora, quem é que fica dentro. Existe muita insegurança jurídica quanto a isso, mas eu acredito que o Senado deverá corrigir. O risco que o Senado pode fazer é com relação a fatiar. O Rodrigo Pacheco disse que não vai aceitar o fatiamento, aprovar de pedaços, mas sim aprovar o conjunto. Eu acho que se fatiar, vai prejudicar. Professor, gostaria de agradecer sua presença aqui no Band Entrevista. O tema reforma tributária é realmente bastante amplo e caberá a gente discutir ainda mais esse assunto aí em outros programas. Muito obrigado pela presença. Sempre à disposição. O Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo a sua audiência e já marcando um compromisso com você para o próximo sábado. Até lá.